Sim ou não? Sim. Tranquilo? Beleza. Uma outra tag super importante no HTML é o uso de tabelas, tá? Na visão de vocês, para que servem as tabelas aí no front-end? O que vocês acham? Qual é a serventia, né, da tabela? Exibição, né, dos resultados, né, do back-end. Né? Então, nós criamos um back-end, né, com, por exemplo, dados de alunos. Então, se eu criar uma página agora para exibir esses dados, como é que eu vou exibi-los, né, de uma forma estruturada, né, vamos dizer assim. Então, eu preciso ter umas tabelas com linhas e colunas, né, para mostrar esses dados, como um relatório, por exemplo. Então, tabelas em HTML, vocês vão fazer bastante. Toda plataforma, eu diria que 99% das plataformas web possuem tabelas. Não dos sites, mas das plataformas. Né? Porque é uma plataforma, a gente entende que é uma espécie de sistema web. Né? É um sistema, é uma ferramenta, um programa de computador que dificilmente você não interage com um banco de dados. Então, praticamente tem banco de dados. Se tem banco de dados, tem dados para serem exibidos. Então, a gente precisa de tabelas para exibir esses dados. Para se criar uma tabela, eu gosto de usar um exemplo aqui com o Excel, porque o Excel, na verdade, é uma grande tabela. Né? Deixa eu ver o cálculo. ID, para um exemplo, tá? ID, nome, CPF. Certo? Então aqui nós temos uma tabela. Geralmente nós temos os títulos, né? O cabeçalho da tabela, esse aqui, em negrito e centralizado. E os dados dependem, né? Podem estar centralizados ou não. Tá? Podem estar alinhados à esquerda. Né? Isso aqui não tem tanta interferência. O importante é essa primeira. Então, pessoal, uma tabela, né? Deixa eu criar aqui as grades, né? Uma tabela ela é formada por linhas e colunas. Ok? E esses quadradinhos aqui, né, esses retângulos, na verdade, são as células. Então, no HTML, nós vamos criar linhas e colunas. Então, a primeira linha do HTML, da tabela no HTML, vai ser a linha de cabeçalho da tabela. A primeira linha e também as três colunas da primeira linha vão ser cabeçalho da tabela. ID, nome e CPF, por exemplo. Então, a tag para se criar uma tabela é a tag table. Certo? E aí a tabela, pessoal, ela tem o cabeçalho
ela tem o corpo, assim como o HTML, né? Tem o cabeçalho, tem o corpo e tem o rodapé. Pode ter o rodapé, né? Vou mesclar aqui, né? Por exemplo, né? Então aqui seria o cabeçalho, o corpo e o rodapé da tabela. Então, na tabela de HTML, nós temos o T-Read, que é o cabeçalho da tabela. Nós temos o T-Body, que é o corpo da tabela. E nós temos o T-Foot, que é o rodapé. Então a nossa tabela semântica ela é dividida em 3 partes. Tá? Essa divisão semântica é obrigatória? Não. Funciona se eu não fizer. Porém, assim vai estar mais correto. Porque o seu browser vai identificar melhor a região da tabela para ser exibida. Então aqui no cabeçalho da tabela, vamos colocar essa primeira linha, né? Linha em tabela, pessoal, é a tag TR. Isso aqui equivale a uma linha. Dentro dessa linha, eu vou ter quantas colunas? 1, 2, 3. Aí vem um ponto importante. A coluna da primeira linha, que equivale ao cabeçalho, eu vou usar TH. Na tag TH. Então aqui tem o ID, nome, e CPF, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho a primeira linha, TR, com as 3 colunas aqui. E agora eu vou criar meu conteúdo. Então eu já vou aqui para o TBio. Vou aqui para o TBio. Aí vê só, eu vou criar uma linha, 2 linhas e 3 linhas. São 3 linhas de conteúdo. Então, vou criar aqui a primeira. Aí dentro, vou colocar os valores para cada coluna. Antônio e 1, 2, 3. Então, aqui 1. Aí no caso, pessoal, como são colunas que não fazem parte do cabeçalho, eu não vou usar TH, vou usar TD. TH vai ser só aqui no cabeçalho. Então, nas demais células de conteúdo, são somente TD, tá? Então, Antônio, e aí eu tenho mais 2 linhas, né? Eu vou copiar aqui, tá? Vou mudar os dados, vou criar mais 2 TRs, que estão dessa forma. Aqui eu vou só mudar manualmente. Quando a gente estiver usando o framework, estiver consumindo dados do banco de dados, do back-end, essa tabela vai funcionar dentro de um for. Aí ela vai, os dados vão ser exibidos dinamicamente, né? Não vão ser de forma manual, obviamente. A gente vai ler do banco, da API, por exemplo. Certinho aqui, criei 3 linhas. Eu não vou criar o T-Foot agora, tá? Vou deixar assim vazio, para a gente ver como é que tá ficando. Ah, e um detalhe, né? Como a minha tabela está sem borda, eu vou colocar como propriedade na table, border,
que é a espessura da borda. Veja até que essa propriedade está até descontinuada. Né? A gente não vai usar isso aqui para frente, é só mais para exemplo. Pronto, então tá aqui, ó, nossa tabela. Bem simples, a ideia não é caprichar no visual agora, é mais entender como é que se constrói uma tabela, tá? O funcionamento, as tags. Então, ID, vou só aumentar aqui esse nome, ficou muito apertadinho. Tá? Então tem veja ó, que a primeira linha ficou em negrito, centralizado e negrito centralizado. Né? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso. Para criar o rodapé, o que vamos fazer no rodapé? O rodapé é mais uma linha com. Ainda vamos ver como é que faz isso aqui, né? Aqui no Excel eu tive que mesclar essas células. Então o HTML também vai precisar fazer isso, mesclar. Então aqui eu vou criar a linha. Vou criar aí também no rodapé ETH, tá? Para ficar centralizado e negrito. E aí esse conteúdo aqui, né? Deixa eu até copiar como eu tenho que escrever. Então, quantidade, 3 alunos. Só que, vou mostrar aqui como é que está ficando. Se você for ver, como eu só coloquei uma TH aqui e aqui está esperando 3, né? Ele assumiu essa primeira posição e meio que quebrou aqui a tabela, né? Desajustou aqui. Então o que eu vou precisar fazer? Vou precisar mesclar essas duas células, essas 3 células. Né? Então aqui, ó. E outro, eu vou precisar mesclar colunas. Não vou mesclar linhas, vou mesclar colunas. Então aqui, no PH do rodapé, eu vou usar a propriedade call_span, que é justamente de mesclar colunas. E aí eu vou dizer quantas colunas eu quero mesclar. No caso, eu quero mesclar 3 colunas. Quero que fique uma só célula. É só contar aqui, né, quantas colunas eu tenho. Aí agora, ficou certinho. Desafio. Desafio aqui, pessoal. Essa tabela já está feita aqui, né? Que eu mesclei. Digamos que eu vou precisar criar aqui uma nova coluna. Cidade. E esses dois aqui, o Antônio e a Maria, eles... Vou mesclar aqui essas linhas. Eles são de Fortaleza. E o José aqui é de, sei lá, do Crato. Como é que eu faria aqui no HTML para
atribuir esses dados aqui. 10 minutinhos aí para vocês fazerem.